Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Guardando 2 minutinhos para a gente iniciar a nossa live de hoje, falando com a doutora Isis Machado, enfermeira e auriculoterapeuta, para compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória no empreendedorismo, na área da enfermagem, por meio dessa prática. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou enviando os convites para os colegas assistirem e prestigiarem a Isis. Aí vamos lá. Ia botar a música, mas aí eu falei que não, que depois eu fico muito agitada. Ai, ai, ai. Vamos lá. Convites enviados. Tem os colegas que pedem, né, pra gente enviar, porque a gente sabe que às vezes fica corrido, o pessoal acaba mesmo tendo outras atividades. Mas, palavra dada, palavra cumprida. Os que pediram para eu enviar, eu estou enviando. Deixa eu ver se a Isis já entrou. Isis, querida, você tá aí? Ah, a Isis entrou agora. Bom, queridos, então, para os colegas que estão entrando agora, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem assistindo, né, participando dessa live. A proposta de hoje é justamente a gente compartilhar um pouco mais sobre as possibilidades de empreender na área da enfermagem. E hoje, né, minha primeira convidada aqui, né, é a doutora Isis Machado, que é enfermeira e auriculoterapeuta, e vai compartilhar com a gente um pouco dessa bela história dela de empreendedorismo na área da enfermagem por meio dessas práticas integrativas e complementares que vem ganhando muita força dentro do Brasil, principalmente por causa da PNPIC, né, que é essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que nós temos do SUS. Vamos lá, Isis, querida. Foi, Isis. Aí o convite para você. Olá. Boa noite. Tudo bom, querida? Já fui fazendo aqui Tudo um pouco da bem. introdução, porque nós duas falamos muito. Isso. Algo em comum. É verdade. Bom, eu já enviei alguns convites, né, para os colegas que sempre pedem para eu enviar quando eu entrar ao vivo. Acredito que você também já tenha feito. E a gente iniciando então a nossa live agora, Isa, eu vou te dar a palavra, vou pedir para, por favor, você se apresentar, tá bom? E compartilhar com a gente, né, como que surgiu o empreendedorismo na área da enfermagem, né, dentro da sua vida e, né, esse trabalho belíssimo que você tem feito com a auriculoterapia. Tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite à Paula. É a minha primeira live, estou um pouquinho ansiosa. Já fiz minha auriculoterapia para ansiedade, mas é uma ansiedade fisiológica, né? Então, eu sou Isis, sou enfermeira. Eu venho dentro da enfermagem desde 2021, como técnica de enfermagem, né? Em 2001 eu comecei, né, na enfermagem. Em 2007 eu me formei na faculdade como enfermeira e toda a minha trajetória profissional foi dentro de uma UTI neonatal e de UTI pediátrica. Na verdade, meu primeiro emprego como técnica de enfermagem foi uma UTI neonatal. E desde então, a minha vida profissional sempre foi UTI neonatal e CTI pediátrica. Em um período uma fase da minha vida, eu abri mão profissional pela maternidade, né? Fiquei um período aí de 4 anos afastada, né? E quando eu resolvi voltar, que a minha filha já estava mais madura, fazendo as atividades básicas sozinhas, e aí eu coloquei na escola, eu resolvi voltar, que foi em 2019. E quando eu voltei para a unidade básica de saúde,
foi aonde eu comecei a fazer consultas de enfermagem. Era uma vivência totalmente diferente do que eu trazia de anos atrás, né? Aquela vivência hospitalar, CTI. E aí eu comecei com as práticas integrativas. Foi aí que eu fiz a minha transição de carreira, né? Eu esqueci um pouco daquele ambiente hospitalar e fui trabalhar com consulta de enfermagem e me apaixonei. E dentro das práticas integrativas, eu comecei a fazer o curso de auriculoterapia. Foi quando veio a pandemia e eu me vi em casa de novo, né? Eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado desse período de maternidade, e aí eu comecei a estudar auriculoterapia, comecei a fazer um curso de auriculoterapia e comecei a atender minha família. Comecei a atender meu marido, minha filha, minhas amigas, minhas vizinhas, e não cobrava. Eu atendia, não cobrava. Eu atendia como experiência mesmo, né? Na prática de auriculoterapia. E as coisas foram tomando uma proporção, né? Eu até comento que o meu marido ele era um pouco cético, mas ele estava num período de estudo assim grandioso, e um dia ele falou para mim que não estava se sentindo muito bem, que aqueles pontos que eu tinha colocado não estava reagindo, né? Como ele estava a semana inteira fazendo. E aí eu fui dar uma olhada, tinha caído os pontos. Então, eu falei para ele, agora eu estou entendendo por que não está funcionando, porque os seus pontos caíram e por isso você está se sentindo mais ansioso. E aí, a partir desses atendimentos que eu fazia assim, né, para minhas amigas, minhas vizinhas, meu marido, minha filha, eu despertei, né, com a auriculoterapia e em começar a cobrar, a fazer mesmo como profissão. Já que eu fazia consulta de enfermagem no posto de saúde, né, por que eu não poderia fazer essa consulta, né, dentro ali do círculo, né, daquele ambiente que eu estava residindo, né? E aí, um foi indicando para o outro e as coisas foram crescendo, de forma que as pessoas me ligavam e pediam, como a gente estava no momento pandemia, né? Eu sou aquele número das pessoas que se reinventaram no período de pandemia, né? Foi na pandemia que eu comecei a atender e cobrar, né? Por indicação dos meus amigos. E aquilo ali foi crescendo, e as pessoas de fora foi comentando, e as pessoas iam me ligando e pedindo indicações, pedindo orientações. Aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo consulta de enfermagem, que eu estava orientando, eu estava orientando, eu estava indicando, eu estava pedindo indicação a um e a outro, ajudando a um a outro. E eu falei, bom, eu acho que agora é hora de eu começar a cobrar. E foi isso, as coisas foram caminhando dessa forma, assim, no boca a boca, né? E aí foi a hora que eu vi a oportunidade de alugar uma sala para fazer o atendimento de auriculoterapia. E aí eu agreguei a consulta de enfermagem ao atendimento de auriculoterapia, né? Até hoje eu agrego. Então, assim, quando eu faço um atendimento de auriculoterapia, eu faço uma consulta de enfermagem, né? Eu tenho uma ficha de anamnese, eu tenho um plano de cuidados, eu faço orientação ao paciente, tudo relacionado àquela patologia, àquela queixa que chega para mim. E aí eu fiz uma parceria com uma clínica, aluguei uma sala e comecei a divulgar meu trabalho, e a clínica também divulgando meu trabalho, e os clientes foram vindo, e um foi indicando para o outro, e eu fui me aperfeiçoando, estudando cada vez mais. Comecei uma pós-graduação em acupuntura, né? Porque a auriculoterapia é um curso com uma carga horária menor, e o meu objetivo era voltar a trabalhar na pandemia, né? Eu não queria ficar só estudando, eu queria trabalhar. Eu lembro que meu marido até falava assim, mas Isis, você vai
você vai trabalhar em pandemia? Eu falei, se eu estivesse dentro do hospital, eu ia estar trabalhando, ué. Eu ia estar atendendo, não tem abaixa a sua voz. Você falou alguma coisa? Tá escutando? Eu não tô te escutando. E Ah, eu aí, tá conectei escutando aqui o bem? microfone, voltou. Tá bom. Eu pensei que você estivesse falando comigo. E aí eu falei assim, ué, se eu estivesse trabalhando no hospital, eu ia estar atendendo durante a pandemia. E é só eu manter minhas medidas de biossegurança e vou começar a atender sim, porque o negócio foi crescendo, crescendo. Uma pessoa foi indicando para outra e foi indicando, indicando e eu fui atendendo, só que aquele meu círculo ali já estava pequeno para mim, eu precisava de um local para atender, porque a princípio eu atendia só do domiciliar, né? Naquele bairro ali que eu morava. E as pessoas de fora do bairro já estavam entrando em contato comigo, porque alguém tinha comentado, porque alguém tinha indicado. E aí foi quando eu comecei a atender na clínica. Só que aí chegou o momento de eu voltar para o Rio, porque eu fiquei um período fora, né? Fiquei 7 anos fora do Rio. E eu falei assim, bom, eu vou voltar para o Rio com a minha transição de carreira, né? Muitas pessoas acharam estranho, porque a minha vida de enfermagem, desde 2001, foi com pediatria e neonatal, né? E eu falei assim, não, eu vou dar continuidade, eu vou esperar só essa minha transição de readaptar no Rio e vou começar a atender domiciliar. E assim eu fiz, né? E estou fazendo. E continuo agregando a minha consulta de enfermagem à auriculoterapia, tá? Quando eu cheguei aqui, eu fiz mais cursos de especialização. Por conta da pandemia, eu comecei a atender muitos casos de síndrome de pânico, ansiedade, depressão. E aí eu fui fazer uma especialização na área. Hoje, a minha especialidade na auriculoterapia são as doenças psicossomáticas, mas eu não deixo de atender as outras patologias que chegam para mim, né? E o meu número de atendimentos vem aumentando a cada semana. Acho que deu um branco agora, porque eu tô meio nervosa, né? Porque é a minha primeira live, eu tô vendo um monte de gente conhecida entrar. Não, fica tranquilo. Não, mas hoje, onde você está atendendo, Isis? Hoje eu tenho uma agenda da seguinte forma. Segunda-feira eu faço atendimento domiciliar. Uhum. De terça a quinta eu atendo numa sala aqui dentro do meu condomínio, mas essa sala ela é destinada para os moradores do condomínio, né? Hoje meus clientes são todos dentro do meu condomínio porque eu fiz uma divulgação minha, né? Eu comecei a atender, fiz uma divulgação, e aí, a partir do momento que eu fui atendendo, meus clientes começaram também a me divulgar, né? Dentro do grupo do condomínio. E na sexta-feira, a partir desse mês, agora de julho, eu estou alugando uma sala para mim, aqui próximo de onde eu moro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu queria deixar aqui também que ela entrou agora, que entrar no empreendedorismo para mim, eu tive uma grande ajuda, porque como eu comecei a estudar auriculoterapia, eu também comecei a pensar o que eu poderia fazer para trabalhar para mim, né, para empreender para mim. Só que eu não tinha ninguém para me auxiliar, para me, né, entrar no empreendedorismo. E aí eu comecei uma busca fiel na internet. E aí foi quando eu conheci a Alda, ela está aqui na live. Foi quando eu conheci a Alda. A Alda me ajudou muito no empreendedorismo, me ajudou com várias dicas, me ajudou indicando vários outros enfermeiros do empreendedorismo. Inclusive, teve um momento que ela falou, Isis, tem uma pessoa no Rio de Janeiro, eu sei que você está voltando para o Rio de Janeiro, tem uma pessoa muito boa aí perto de você, que foi você, Paula, que ela me indicou. E aí eu venho galando... E aí eu venho acompanhando todo mundo no empreendedorismo, venho em busca, fazendo aulas, já paguei alguns cursos e estou aí caminhando. Hoje eu estou com uma cartela de 16 clientes, tá? Como eu falei lá atrás, eu não faço só auriculoterapia, eu
eu tenho um propósito de todo mês estar estudando, de fazendo um curso de atualização. Assim que eu cheguei aqui no Rio, eu fiz um curso de laser terapia, adquiri meu laser, né? Hoje a gente faz auriculoterapia não só com agulha, não só com cimento, a gente faz com laser também, né? Laser puntura. E aí eu vou agregando, né? Fiz curso de fitoterapia, fiz curso de aroma, e eu vou agregando todos esses cursos que eu vou fazendo, né? Dentro da auriculoterapia. E com a consulta de enfermagem, que o paciente precisa de mim, eu oriento, eu indico, entro em contato com um, com o outro. Essa semana mesmo que passou, eu indiquei um paciente por uma enfermeira estomaterapeuta e estou tentando aí, fazendo um network com os amigos que estão aí empreendendo, né? Que esse mundo acaba sendo muito pequenininho, um conhece o outro. E eu acho que é isso. Não sei se... Tem várias perguntas aqui para você, Isis. A Rosângela pediu para perguntar onde você fez o seu curso de auriculoterapia, que ela tem interesse. Então, eu fiz o curso, assim, excelente, eu indico sim, Lirane Suliano. Ela é uma dentista, tá? Ela tem um mestrado e um doutorado em auriculoterapia. Ela tem um curso, assim, completo, que te leva de A a Z, tá? Não é um curso pequeno de poucas horas. O curso dela é muito completo. Você tem aula com coach, você tem aula com neuroalimentação, completo. O que você precisar tem ali dentro daquele curso. É o curso, acho que mais completo que eu pude pesquisar para fazer. Tem uma carga horária um pouco maior do que os outros cursos. Eu sou apaixonada pelo curso da Lirane, indico mesmo, quem tiver interesse, faz o curso da Lirane, faz um curso gratuito para ver, né, o estilo de trabalho dela, o que ela entrega. A auriculoterapia, ela existe. A auriculoterapia, ela nasceu na China, mas ela foi intensificada na França. E a Lirane, com o doutorado dela, desenvolveu a auriculoterapia neurofisiológica. É a auriculoterapia que eu trabalho, né? Eu sempre pontuo e falo muito bem, porque, assim, tem um resultado excelente nas doenças psicossomáticas, né? Então, depois, se quiser, até inbox, eu deixo aqui o link Depois dela. você deixa que eu compartilho também no direct para quem perguntar, o que geralmente o pessoal depois pergunta, sim. Inclusive, ela está em live agora, ela até me mandou um coraçãozinho que eu mandei para ela que ia fazer a live. O curso dela é muito completo, assim, eu sou fã de carteirinha. E aqui no Rio mesmo o curso dela, Isis? Não, é Curitiba. Curitiba e dá para fazer online. Tá? Ah, entendi. Ótimo. E aí tem mais uma pergunta. A Carla pediu para perguntar quanto custa o seu atendimento? Porque assim, você uniu duas coisas, né? Porque essa ferramenta de trabalho que é a auriculoterapia, né? Que muitas pessoas procuram especificamente, mas unido a essa visão da consulta de enfermagem. Como é que você faz a divulgação para os pacientes? Eles compreendem bem? Porque já é aquela surpresa de ser a enfermeira fora do hospital. Então, a minha forma de trabalho é o seguinte, eu divulgo meu trabalho. Hoje, a minha divulgação maior são meus clientes, um divulga para o outro. Hoje eu atendo um cliente, esse cliente me traz 3, normalmente. Eu faço uma primeira consulta que eu chamo de avaliação. Essa consulta eu não cobro. É um bate-papo, eu explico o que é a auriculoterapia, quem é a Isis, como a Isis trabalha, os valores, os pacotes e dou uma sessão experimental se esse paciente não me conhece, se é a primeira vez, né? É dessa forma que eu consigo captar meus clientes. Ah, Isis, mas é 100% você consegue? Às vezes não, mas é nessa primeira consulta que eu chamo de consulta de enfermagem, e eu tenho uma ficha de anamnese e eu olho assim, de cabo a rabo a vida do paciente, anoto tudo, qual o medicamento que está tomando, quais as patologias, pergunto por que ele está me procurando, para quê, né? Qual o objetivo dele me procurar em relação à terapia, o que ele espera da terapia. É uma consulta mais de 1h30, tá? Ela perguntou o valor, né?
Então, Isso aí eu vi que varia, né? Já que você falou que tem pacotes. Eu trabalho com pacotes. Como a auriculoterapia é um tratamento, né? Numa sessão só, eu não consigo equilibrar o paciente, eu trabalho com pacote de 5 sessões. Então, eu tenho um valor. Se esse paciente fecha o pacote comigo, eu tenho outro valor. Se esse paciente vai fazer uma sessão avulsa, que eu não indico, eu faço de tudo para que ele feche o pacote comigo. E eu tenho um outro valor para laser terapia e laser pontura, tá? Eu tenho valores diferentes. Claro, quando eu faço no pacote, eu faço um valor mais em conta, né? Dentro de toda aquela precificação que a gente tem que fazer. E aí eu fiz um curso de marketing agora há pouco tempo para o pessoal me ajudar a fazer precificação, porque isso tudo eu não entendia, né? Passei a entender depois que eu fiz o curso. E aí eu tenho alguns valores diferenciados. Do mesmo jeito que eu tenho um outro valor diferenciado quando eu vou à casa do cliente. Porque aí eu tenho meu deslocamento, minha gasolina, meu Uber, seja o que for, né? Então eu tenho alguns valores diferentes. Hoje, a minha consulta tá R$ 120, tá? Vocês perguntaram aí. R$ 120 a minha sessão de auriculoterapia. O teu microfone ficou mudo de novo. Não, pode ir falando isso. Estou ouvindo, querida. Tá. Hoje a minha sessão de auriculoterapia somente é R$ 120. E aí eu tenho os outros preços, os outros valores que aí eu vou agregando. O laser, a terapia ILIB. Hoje, normalmente, quem eu estou fazendo acupuntura auricular, eu estou agregando a terapia ILIB, né? Para intensificar mesmo os resultados. E aí eu passo a ter um valor diferenciado, né? Porque aí eu tenho a questão do aparelho, do tempo também, que eu levo um tempo maior para o atendimento. Ai, obrigada, Janice. A Janice é minha professora da graduação. Ela foi minha professora de práticas integrativas. Tá dizendo aqui. O curso de constelação. Não, eu tenho um propósito de todo mês fazer um curso relacionado na área das práticas integrativas. Eu tenho esse objetivo e todo mês eu faço um curso. O de constelação eu ainda não consegui. Está escrito. Eu tenho um WhatsApp que é para mim mesma e ali o WhatsApp é o WhatsApp. E ali eu vou anotando assim os meus objetivos, o que eu vou fazer no próximo mês. E o curso da Janice está escrito lá ainda, mas eu não consegui fazer. Tá certo, é o planejamento, né? Porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. No empreendedorismo você tem que planejar, né? Não tem jeito. E o planejar é botar no papel mesmo, e quando você for galgando, você vai lá dando risquinho, foi. Tem que colocar no papel, tem que planejar. E é assim que eu tô indo. E indo muito bem, graças a Deus, e vai prosperar ainda mais, Isis. Está sendo muito rico aprender isso tudo com você. E aí, mais uma dúvida, né, que geralmente o pessoal pergunta, né, principalmente com essa parte das práticas integrativas e complementares, porque tem algumas que a gente nota que as pessoas às vezes têm uma certa resistência, confundem com alguma coisa relacionada à religião, e a auriculoterapia eu observo que é uma que tem uma boa aceitação do público, né? Em geral tem uma boa aceitação, e como você bem falou, né, como é um tratamento, a pessoa que realmente adere, tem uma resposta muito boa, né, em relação à auriculoterapia. Mas você falou no início da sua trajetória, contando que você tem também trabalho com fitoterapia, entre outros. Como é que você inclui isso dentro da sua consulta de enfermagem? Você faz essa prescrição para as pessoas também? Ou é algo à parte da auriculoterapia? Não, eu faço sim. Eu tenho um curso básico de fito, então quando há necessidade de prescrever um chá relacionado a uma patologia, relacionada a uma hipertensão, uma diabetes, eu faço a prescrição, sim, do fitoterápico, da erva, né?
Faço sim. Eu tenho um receituário com a minha logo e eu faço carimbo e oriento do mesmo jeito que eu prescrevo o óleo essencial, indico, né? Hoje eu até fiz um vídeo, falei que não vendo, que as pessoas acham que eu vendo, mas eu não comercializo, eu só realmente agrego a minha consulta, eu utilizo o óleo relacionado àquela patologia. Por exemplo, se o paciente vem para mim com síndrome do pânico, eu uso um óleo relacionado, gerânio, por exemplo, para a síndrome do pânico. E eu prescrevo também, oriento o que esse paciente pode fazer. Ai, que linda! E aí eu oriento o que esse paciente pode fazer em casa. Não só como o fitoterápico, a aromaterapia, mas também como práticas em casa de meditação, de atividade física. Eu dou essas orientações. Eu vou agregando dentro daquele contexto ali do meu paciente. Ah, entendi. Eu tive que baixar para pegar aqui. Olha que gracinha, meu caçulinho, o Belchior, ó. Tava aqui nas minhas pernas, menino. Eu tenho que trabalhar com ele no colo. Aí ele tá aqui nas minhas pernas pedindo para subir. Eu fechei a porta para minhas gatas não entrarem. Não, ele aprendeu que eu não gosto de trancar a porta, ele aprendeu a empurrar, abrir, aí fica aqui nas minhas pernas, o Belchior. É que ele é pequenininho, ele não tem nem 3 meses. Mas, assim, muito interessante esse teu trabalho com as práticas integrativas e complementares. E, assim, dentro dessa tua clientela, você, né, durante a sua trajetória, teve um caminho, assim, que muitos de nós, né, que começamos a empreender, assim, vou na fé com medo, mas eu vou com medo mesmo, que é atender bem o primeiro cliente, e esse cliente, né, ser o nosso principal marqueteiro. E você falou que agora, trabalhando até dentro do seu condomínio, você, assim, observa que existe uma procura maior de determinar, não é o perfil de um público que te procura mais, porque só de você já ter, né, esse foco nas doenças psicossomáticas e dentro desse contexto que a gente está da pandemia, realmente, assim, você tem, né, um mercado consumidor muito grande. Isso, na realidade, assim, quando eu comecei a atender as minhas amigas, foi no período de pandemia, foi logo no início. E quando a gente fala de saúde mental, muitas das vezes a gente pensa que o paciente tem um problema mental. Não, a gente trata da saúde mental como prevenção, né? Quando eu comecei a atender as minhas amigas, eu comecei a observar que a terapia, ela age, a auriculoterapia, ela age como um medicamento. Hoje, nós enfermeiros, nós não temos poder nenhum de tirar medicamento, mas hoje eu tenho pacientes que relatam para mim que, assim, se sentem muito bem com a terapia e não usam mais o medicamento. Então, assim, eu comecei a perceber, por conta da pandemia, que as doenças psicossomáticas, né, principalmente ansiedade, mas ansiedade patológica, né, aquela ansiedade que traz problemas físicos, né, para o paciente, elas vinham mais para mim. Foi quando eu cheguei no Rio e fiz um curso com a Lirane mesmo, dentro das doenças psicossomáticas, né? É uma auriculoterapia específica. Na realidade, o curso dela, ele tem várias especialidades, né? Ela dá todas as especialidades, mas ela fez um curso à parte por conta do número grande que nós tivemos aí. Nós estamos tendo aí durante a pandemia. E aí, quando essa procura, ela acabou sendo automática, né? Essa procura desses clientes com esse tipo de patologia, na realidade a maioria a ansiedade, começou a ser automática para mim. E quando eu fiz o curso e fiz a minha divulgação, que eu era auriculoterapeuta e especialista em doenças psicossomáticas, esse número aumentou. Imagina. Esse número aumentou. E aí eu comecei a tratar outras doenças dentro, né, da saúde mental. Não só por prevenção, né? Por a gente estar passando por todo aquele problema. É verdade. E agora 2 perguntas também, né? Que sua trajetória é muito rica, as perguntas são muitas, isso. Mas 2 perguntas também que podem ser dúvidas, né, dos nossos colegas que estão assistindo.
A primeira delas relacionada a essa questão do marketing, né? Que você também falou que fez um local muito específico para aprender essas estratégias, não só de divulgação, mas, pelo que eu entendi, até mesmo, né, dessa divulgação e, vamos dizer, né, compartimentar, né, o seu conhecimento, o seu trabalho e vender em termos de pacotes. Quando foi esse momento que você viu que precisava realmente disso? E onde você fez, né? Que um lugar que te deu muitos frutos. Na realidade, o marketing, dentro do curso, eu tive aula de marketing, né? Ela também ensina a vender. Só que eu queria algo que fosse muito, assim, eu procurava, eu buscava muito na internet enfermeiros auriculoterapeutas. E eu quase não achava. Tanto que eu fiz um grupo no Telegram e eu tenho um grupo no WhatsApp de enfermeiros auriculoterapeutas, né? Com o objetivo em empreender. E aí eu comecei a buscar na internet mesmo, no Instagram, né, o marketing, e aí fui conhecendo os enfermeiros, né, que trabalham com marketing, você é uma delas, e fui acompanhando as lives, os trabalhos, fui perguntando um ali, outro aqui, tudo via internet. Nenhum profissional que trabalhou comigo, ninguém. E aí foi quando... aí, nesse meio tempo, eu tenho uma amiga enfermeira que foi rotina comigo no Hospital do Rio, que ela já estava empreendendo. E aí eu comecei a observar o trabalho dela e comecei a produzir pelas lives, pelos trabalhos que a gente vai acompanhando os amigos. A Alda me apresentou muita gente, né, do empreendedorismo, e aí eu fui conhecendo o pessoal do marketing, né? Fato que eu já tinha tido aula de marketing dentro do curso, e coisa de 2 meses atrás eu senti necessidade de contratar uma empresa de marketing para me auxiliar, que foi a Vitalis, as meninas estão aqui, e Entendi. eu tô tentando, né? Eu ainda estou caminhando, né, no marketing para divulgar o meu trabalho, né? Que é onde eu vendo o meu produto, que é no Instagram. Hoje eu vendo o meu produto pelo Instagram. Eu tenho clientes que entram em contato comigo pela minha página, é onde eu atendo o domiciliar. E eu observei isso com coisa de 2 meses atrás, e foi aonde eu comecei a investir mais no marketing mesmo. Não, e chega um momento que realmente isso é necessário, porque o tempo é limitado. Então, o tempo de você, né, fazer os seus atendimentos, até produzir conteúdo para atrair mais clientes, né? E ter uma pessoa que, né, já sabe todas essas estratégias e faz isso para você, realmente, né? Já que o objetivo sempre é que o negócio vá crescer, escalonar, chega uma hora que a gente tem que começar a delegar para outras pessoas. Realmente, assim, o tempo fica muito restrito. Eu dou muita prioridade para minha família, né? Para minha filha. Então, assim, o meu tempo é restrito, à tarde é para os atendimentos. Então, se eu chegar em casa à noite, eu tenho que sentar para fazer marketing. E aí, eu não estava conseguindo esse tempo. Foi quando eu falei assim, não, eu vou ter que entrar com uma empresa para me ajudar, né? Porque eu estou vendendo pela página, então eu preciso investir mais, né? E é questão do tempo mesmo. Eu não estou tendo tempo para investir no marketing como eu queria. E aí tem coisa de menos de 2 meses, 1 mês e meio atrás, que eu contratei essa empresa e ainda não começamos ainda na página, mas nós estamos aqui na produção, por trás, começando, e eu acho que vai dar certo, até porque eu às vezes pego alguns casos que eu não tenho experiência. Como a minha vida profissional é toda na pediatria e na neonatologia, eu nunca trabalhei com adulto, nunca. Né? Eu comecei a trabalhar com adulto em 2019. Eu achava uma dificuldade trabalhar com adulto, mas a auriculoterapia me apresentou isso de forma muito suave, né? E às vezes eu pego casos que eu preciso sentar e estudar. Eu faço aquela primeira avaliação, como eu falei, né? E eu vim para casa para estudar uma patologia, né? Que eu não tenho a prática clínica, né? Estudar aquela doença, estudar aquele paciente,
porque, né, a gente trata de corpo e mente. Então, eu preciso ler, preciso ver artigo, e não me sobra tempo para marketing, né? E aí foi quando eu falei, não, agora está na hora de contratar uma empresa. Ai, que bom. Tem mais uma pergunta para você, Isis. A Thaís perguntou se ao longo dos atendimentos você sugere formas de tratamento através dessa medicina alternativa, né, das práticas integrativas e complementares, além da auriculoterapia. Sim, sim. Eu não só as práticas integrativas, não. Eu já peguei alguns pacientes que eu percebi que a auriculoterapia sozinha, ela não ia caminhar. E aí, eu sou muito sincera com meus pacientes. Eu oriento, né? Eu não sou psicóloga. Eu falo com meus pacientes, eu não sou, apesar de eu fazer papoterapia, eu não sou psicóloga. Mas eu tenho a parte científica, né? Para entender que aquela terapia não vai caminhar sozinha para aquele paciente. Né? Às vezes ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, às vezes é algo aqui. Quando tem reações no corpo, quando, né, no caso de uma ansiedade ou uma síndrome do pânico, ela te traz problemas físicos, eu consigo, né, reações físicas eu consigo resolver com a auriculoterapia. Mas quando é aqui, quando é algo daqui, que vem lá de trás, eu preciso encaminhar, orientar meu paciente e até encaminhar. Hoje eu estou fazendo algumas parcerias, né? Entrei em contato com um psiquiatra, que foi meu professor, tenho psicóloga, para fazer essas indicações quando eu observo que a auriculoterapia não vai caminhar sozinha, porque às vezes ela não caminha, quando é relacionada às doenças psicossomáticas. Eu acho que foi mais ou menos isso que ela perguntou, não foi? Sim, Tá sim. E respondido. outras formas de tratamento que você mesmo, como falou, né? Você tem a auriculoterapia, até com o uso mesmo da laser terapia, mas também a aromaterapia e a fitoterapia que você prescreve, dependendo do caso que o paciente Isso, estiver ó. presente. Eu tive uma paciente que ela veio para mim. Eu tô com muita paciente em home office, mulher em home office, tem que dar conta da casa, do filho, do marido, do trabalho, um número grande, né, de problemas de ansiedade nas mulheres, porque se viu dentro de casa e tem que dar conta de tudo, né, ao mesmo tempo. E criança em casa, sem ir para a escola. Então, eu recebi uma paciente que veio para mim com uma tensão no pescoço, achando ser ansiedade, tensionando muito por conta de toda essa vida aí, né, de home office. E eu falei para ela, olha, eu vou começar o tratamento em você, eu vou tirar a sua dor, mas eu queria muito que você fosse ao profissional médico, né, para fazer um raio-x, para ter uma avaliação do profissional, porque assim, eu tenho duas linhas de tratamento. Aqui vem com orientação médica para mim, aqui vem com diagnóstico médico e aqui não vem aqui vem sem diagnóstico, né? Muitas das vezes aqui vem sem diagnóstico, eu começo a tratar, mas eu peço e oriento esse paciente a procurar um profissional médico. Né? Essa paciente da tensão no pescoço, eu comecei a tratar ela entrou de férias, ela foi procurar, ela procurou um ortopedista e ela veio com os resultados dos exames para mim, com uma hérnia de disco. Nossa. E aí, então, quando eu falo em agregar consulta de enfermagem à auriculoterapia, fazer consulta de enfermagem, orientação, é isso. É escutar meu paciente, eu escuto ele, e se eu observo que a auriculoterapia não vai caminhar ali para ele, eu vou orientar. E vou sincera, a gente vai começar o tratamento, eu vou tirar a sua dor, mas eu preciso de um diagnóstico, né? Que muitas das vezes essa dor pode ser uma hérnia de disco, pode ser algum outro problema e eu não tenho um diagnóstico ali, né? Para depois o meu paciente também não sair dizendo, a auriculoterapia não fez efeito. Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque, Verdade. né? Para conseguir quando não dá certo, fala para 10. Quando dá certo, fala para 3. Então, assim, eu
faço esse tipo de orientação, de encaminhamento, até por escrito. Faço por escrito também, já fiz para a médica da minha cliente por escrito. Ela passou todo o medicamento com a mesma composição do que eu tinha prescrito no fito para ela, né? Que era para fibromialgia. Então, eu tinha passado urucum, né? Os fitos, a fitoterapia, né? O natural. E eu fiz encaminhamento e é assim que eu trabalho. Agrego sempre a consulta de enfermagem dentro da auriculoterapia. O pessoal está adorando a live, te parabenizando muito, Isis. Está aprendendo bastante. E aí uma dúvida também que geralmente o pessoal, né, surge, o pessoal pergunta. Você, Isis, começando, né, nesse caminho do empreendedorismo, você continuou como pessoa física ou você se tornou pessoa jurídica para poder atender? Não, eu sou pessoa física ainda. Ainda. Mas eu tenho muitos projetos ainda para serem realizados esse ano. Ainda. Por enquanto, eu sou pessoa física. Viu? Então, aqui a gente fala sempre, né? Não precisa se formalizar, né, com o CNPJ, que tem uma burocracia ainda no nosso país, né, para empreender. É claro que, como a gente fala, né, com um bom planejamento, todo negócio, né, depois de um tempo de dedicação, cresce. E aí, por questões de tributos, né, que a gente não se livra nunca, tem um determinado, né, quantitativo que a gente acaba gerando todo mês que, né, os contadores e os advogados nos orientam a realmente se tornar pessoa jurídica, porque a gente acaba tendo menos custo com esses tributos que fazem parte mesmo, né? Mas que bom, então, que geralmente é uma dúvida que as pessoas têm. Então, você, né, como pessoa física, utilizando seu CPF, utilizando seu Corém, e, claro, né, toda essa sua certificação, você consegue empreender. Aí alguém perguntou aqui da Uniespírito, não, eu fiz essa formação, né, em agente promotor de saúde com o médico, né, o mestre Sérgio de Oliveira, que é internacionalmente conhecido pelos, né, trabalhos com a glândula pineal, e aí ele tem esse curso, e esse curso tem algumas linhas, e uma das linhas que eu escolhi de especialização é justamente nessa área de doenças psicossomáticas. Então, com ele a gente vem aprendendo, né, primeiro ter essa transformação da visão, né, do que realmente é saúde, o que é trabalhar, como a Isis bem fala, né, o holismo, a integralidade, que é a essência da enfermagem, né, em si, mas também com esse, né, esse caminho, essa trajetória das doenças psicossomáticas que tem influência desde a vida intrauterina. Então, como a gente tem vários estudos que comprovam, né, que a mãe, no momento, né, da gestação, né, o embrião e depois o feto, né, acaba sentindo todos esses hormônios, né, do bem-estar que a mãe acaba vivenciando ao longo da gestação, e infelizmente o outro polo também é verdade. Se essa mãe tem uma gestação, né, que é atrelada a sentimentos ruins de medo, de ansiedade, porque talvez seja uma gravidez não desejada, né, problemas que acabam acontecendo, e isso também acaba impactando na formação desse embrião e desse feto. Eu recomendo sempre, né, quem puder fazer, né, esses cursos na Uniespírito do o médico Sérgio de Oliveira, né, maravilhoso, assim, você tem uma outra, é claro que muita coisa, para quem é enfermeiro, que ele fala lá, é diferente, porque é um médico que tem aquele foco em doença, tem uma visão totalmente diferente, né, falando de saúde, falando de bem-estar, que não é muito a fala, porque não é a proposta mesmo da medicina. Então, para nós enfermeiros, é lógico, né? Uma outra pessoa, uma outra profissão tendo essa visão, mas que já é a essência da nossa enfermagem mesmo, né? Que é trabalhar com qualidade de vida, saúde, bem-estar. Deixa eu ver que subiu um monte de perguntas. Deixa eu ver aqui. Genice, assim, é maravilhoso. Se você puder fazer, você faça. Na Uniespírito eu recomendo bastante. Uma das perguntas que está aqui é se você, no momento, até o momento, precisou do auxílio de algum advogado para algo, seja, né, para a elaboração de algum contrato que esse paciente fez com você, ou mesmo, né, do trabalho nos espaços, se você até agora conseguiu, né, com o auxílio de um advogado, um contador, quem são seus parceiros para dar andamento ao empreendimento? Ainda não. Mas com essa sala com essa parceria que eu estou fazendo agora com a clínica, e eu tenho mais 2 projetos
que eu não posso divulgar ainda, para acontecer ainda esse mês de julho, eu vou precisar, sim, de parcerias, eu vou precisar de um advogado, um contador. Eu ainda não botei isso no papel, mas eu já pensei. É algo que eu vou ainda postergar um pouquinho para frente por conta desses meus 2 outros projetos que estão para acontecer esse mês de julho ainda. Mas não tenho ainda não. Mas é algo que eu já pensei e sei que vou precisar. É sim, porque dependendo, né, da proposta, né, de trabalho, né, de parceiros, às vezes a gente também está sublocando espaço e tudo aquilo que está no papel, né, como fala, né, o acordado não sai caro para ninguém, o negócio bom é bom para os dois, né, então tudo que tiver, né, o mais formalizado possível, evita dores de cabeça no futuro, né, mas como você realmente falou, né, já está nesse planejamento, é o que faz parte mesmo, gente, da nossa vida como empreendedor, tá o Belchior falando, gente, da nossa vida, né, nessa trajetória empreendedora, e realmente a gente começa a dar o primeiro passo e a gente vai caminhando, as situações vão surgindo e aí a gente vai se organizando, né, porque se a gente quiser, né, começar a se cercar de tudo, não, já vou ter o contador, vou ter o advogado, vou ter o apoio do marketing, vou ter não sei o quê, esperar o momento ideal para acontecer, gente, nunca acontece. Então a gente vai caminhando. E muitas das vezes até aquela expressão, apagando incêndio. Empreender na enfermagem é passos de formiguinha. Passos de formiguinha. Você vai começando sem medo e vai encarando e as coisas vão acontecendo e tem momento para tudo, né? Você vai começando a enxergar que você vai precisar, que você vai precisando crescer, que você precisa, igual eu acabei de falar, né? 1 mês e meio atrás eu precisei contratar uma empresa, porque, né, eu vi que o negócio estava crescendo e eu não estava conseguindo administrar. Então, assim, no empreendedorismo, eu percebo, né, que é passos devagar, com calma, lento, que a gente chega lá. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui também da Rosângela, que ela falou que passaram para ela para fazer pacotes de atendimento. E aí você já falou, né, um pouco que no seu caso específico, que é a auriculoterapia, né, não se resolve só numa única sessão, você faz esse pacote com 5, né? Mas existe outras formas? Então, da escola que eu fiz, né, que eu aprendi, são pacotes. É o que eu falei lá atrás. A auriculoterapia, ela é um tratamento. Ela age como um medicamento no organismo. Eu costumo dizer até para meus pacientes que a farmácia, ela reproduz tudo que o nosso corpo produz, né? Eu tenho pontos no pavilhão auricular que são ansiolíticos, que é como se você fosse lá no mercado, lá na farmácia e comprasse um remédio, um ansiolítico. Então, assim, fazer uma sessão de auriculoterapia, eu não faço. A não ser que esse paciente equilibre, né, com 5 sessões, eu consiga equilibrar esse paciente e ele faça manutenção comigo. Que como se fosse um medicamento, eu estou ali estimulando pontos que ele vai produzir os hormônios necessários, e se for um paciente que tem um problema há 5 anos, um paciente de síndrome do pânico, tem síndrome do pânico há 3 anos, estava controlado, mas na pandemia agravou, piorou, voltou a ter. Eu não vou conseguir equilibrar esse paciente em 5 sessões. Aliás, eu não vou conseguir equilibrar esse paciente em 5 sessões. Um paciente que tem um problema há 3, 4, 5 anos. Então, assim, oferecer uma sessão para o paciente, você vai tirar a dor dele ali na hora. Mas dali 1 semana ele vai voltar de novo. Como eu faço a auriculoterapia neurofisiológica, eu trato lá na base do problema, eu trato lá na fisiologia, eu não vou oferecer uma sessão, tirar a dor do meu paciente 1 semana e depois ele vai voltar com a dor. O meu objetivo é equilibrar ele de uma tal forma, né? Isso eu tô misturando aqui, tá? Tô falando de dor, tô falando de doença psicossomática, cada caso é um caso. Então, eu não trabalho com uma sessão só, eu trabalho com pacote, porque 5 sessões eu consigo dar um certo equilíbrio
tá? E depois eu fico fazendo uma manutenção se for uma doença crônica. A auriculoterapia, por exemplo, ela trabalha hipertensão, diabetes, ela age como um medicamento, né? Ela pode ser complementar. Então, se o paciente diabético, hipertenso, faz uso de medicação, ele vai ter que fazer o uso da auriculoterapia também semanalmente, né? Eu hoje não tenho nenhum paciente com essas comorbidades, mas assim, é só para explicar para ela, né, para a pessoa que fez a pergunta, que assim, uma sessão não faz urina. Não, perfeito. E aí, até aproveitando que a gente já está caminhando para os 10 minutos finais da live, para você divulgar o endereço, o telefone, né, as formas de contato do seu espaço, né, para novos interessados, que com certeza todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Com certeza. Eu faço semanalmente no meu marido, cuido da saúde mental dele, porque ele está num processo de estudo muito grande e tem ajudado bastante. Eu tenho vários pacientes que fazem concentração e memória, adolescentes, eu tenho vários. Então, hoje eu estou atendendo segunda-feira domiciliar, né, de segunda a quinta, aqui dentro do meu condomínio, na sala onde eu faço as fotos, tá? Só que é restrito para os condôminos. E na sexta-feira, a partir desse mês, eu ainda não tenho a data certa, porque eu estou comprando alguns materiais e tal, eu vou atender no Barra Corpore, na Barra da Tijuca, tá? Na Clínica Borboletar. E ainda esse mês eu vou vir com umas 2 outras novidades que tá para vir aí. O meu telefone está lá na bio, meu contato vai direto lá para o WhatsApp. E eu queria deixar um recado aqui para a enfermagem que está me assistindo, que tem interesse em empreender na auriculoterapia. Eu queria falar um pouco de valorização, sabe, Paulo? Eu assisto muitas lives aí de vocês, né? A valorização do enfermeiro, ela depende de nós. De nós. A gente tem que parar com esse romantismo de que a enfermagem não é valorizada. Aí a valorização tem que partir de nós, profissionais. Tá? Eu hoje percebo isso com os meus atendimentos. Tá? Eu me sinto muito valorizada com meus atendimentos e quero falar para vocês que assim, tem que partir de nós. E a valorização, ela está interligada ao conhecimento, ao estudo. Nós, enfermeiros, nós temos um conhecimento, tá? Muito grandioso, a nossa área é muito vasta, nós fazemos a diferença, tá? Nós temos que nos valorizar para ser valorizado. E isso só quem pode fazer somos nós mesmos por nós. E é isso. Olha, perfeita a sua fala, Isis, né? Isso que você tem falado. Tem até o Patrick de Oliveira, né, que eu indico também, do enfermeiro de valor, ele fala muito, né, sobre essa questão da valorização do enfermeiro. E eu fico muito feliz, né, que realmente a gente vá cada vez fortalecendo mais essa rede empreendedora, porque como você falou, né, nós nos conhecemos por intermédio da Alda, né, com a Alda eu acabei conhecendo o Patrick, né, e assim, no final das contas a enfermagem é gigantesca, mas todo mundo se conhece, todo mundo, né, tem contato, troca figurinha em algum momento com algum outro colega, e na área da enfermagem, então, empreendedora, realmente, assim, todo mundo em algum momento faz alguma parceria, participa de algum evento, constrói alguma coisa junto, troca, né? E é bom que isso se fortaleça, né? Para a gente dar mais visibilidade aos colegas que realmente têm resgatado essa essência da enfermagem, que é cuidar de pessoas, né? Não é estar limitado ao ambiente do hospital, aquele paciente adoecido, grave, é realmente estar onde as pessoas estão, na essência que a Florence nos deixou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, eu vou pedir para vocês, por favor, printarem a tela e nos mandarem. E que possamos indicar, né? Nos indicar um para os outros, né, Paulo? Com certeza, né? Aquilo que eu falo sempre, né? Indicar um colega não gera competição, né? Pelo contrário, gera admiração, porque tem espaço para todo mundo. Exatamente. Por favor, queridos, quem puder printar a tela, né, e depois enviar para mim e para a Isis lá no direct,
eu vou deixar essa live salva, né? E vou pedir, né? Quem ainda tiver alguma dúvida relacionada a essa temática, né? Para mandar para a Isis, mandar para mim, pode mandar lá nos comentários meus da live, que acaba sendo também uma forma do Instagram, né? Divulgar aí na timeline de outras pessoas, né? Essa live para os interessados, para quem não pôde assistir. Tá bom? Aí depois, Isis, você manda para mim, por favor, que eu vou compartilhar também lá na minha página. Minhas crianças agora, né, decidiram ficar aqui correndo, pulando, meu Deus, ainda bem que é no final da live. Não aguentaram ficar 1 hora quietos, meu Deus. E isso, assim, não, os meus é muito menino em casa, Jesus amado. Isis, minha querida, muito obrigada pelo seu tempo. Assim, eu aprendi muitíssimo, né, sobre a auriculoterapia, o empreender na enfermagem com essas práticas integrativas foi muito rico, né? Gratidão por ter aceito o convite, por ter compartilhado com a gente, e gratidão também a todos os colegas que deram esse apoio, assistiram, né, enviaram mensagem, compartilharam. Um beijo grande, né? Eu vou encerrar aqui, salvar a live, e qualquer dúvida é só vocês mandarem lá no direct, a gente continua respondendo. Tá bom, queridos? Boa noite para todos. Uma excelente semana para todos. Obrigada pelo convite. Tchau. Eu que agradeço. Beijo.